Fala, turma! E aí? Belezal? Professor Plínio Monstro na área para passar mais um conteúdo top para você que quer ser aprovado num concurso público, certo? Então, quer fechar português? Segue o monstro, acompanha o monstrão, negão aqui, da língua portuguesa, professor monstro, e vamos para cima, pessoal, que é só sucesso. Beleza? Hoje qual é o nosso assunto? Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal, assunto super, hiper, mega recorrente nos concursos, pessoal. Mas antes da gente começar, não poderia deixar de pedir a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, dá aquela curtida, dá aquele like, compartilha para você receber mais conteúdo. Beleza, monstros? Então, lá no nosso YouTube, nós já temos uma quantidade razoável de vídeos, alguns shorts, dicas de questões, certo? Coisas mais rápidas e temos também conteúdo. Então, quer se especializar em português? Cola no monstro. Beleza? Então vamos lá. Vamos para transitividade verbal. Tudo ok? Pessoal, transitividade está dividida também, ou pode ser também chamado de predicação verbal, certo? E o que é predicação verbal ou transitividade? Ou regência. Algumas questões também vão falar de regência, é a mesma coisa, certo? Então, regência é transitividade, regência é predicação. Ok, monstros? E aí, nós vamos ter alguns tipos de verbos. A classificação aí é divisão. Verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e o bitransitivo, que nós podemos chamar também de transitivo direto e indireto. Todos esses verbos indicam ação, certo, monstros? E aí existe também a parte da transitividade, um verbo chamado verbo de ligação, certo? Muito importante, muito necessário nos concursos, ok, pessoal? E o verbo ligação sempre indica estado e a gente vai passar algumas dicas aí para você que tem dificuldade em reconhecer a transitividade verbal, certo? Nas questões. Tudo bem? Vamos à primeira questão? Muito bom. Vamos para cima. Vamos jogar duro, pessoal. Olha o que diz a primeira questão. Vigorava, portanto, a compreensão de que assumir compromissos de cooperação na arena ambiental implicaria o decréscimo da soberania nacional. Olha o comando diz. O primeiro período, esse aí que nós já colocamos, nós já separamos, do segundo parágrafo, o trecho, a compreensão, não é isso? De que assumir compromissos de cooperação na arena ambiental. Então ele está dizendo, pessoal, que até nacional, né? Tudo isso aqui, ele está dizendo que tudo isso aqui é complemento direto. Então, se a questão está falando que é complemento direto, então ele está dizendo que esse verbo aqui, vigora, vigorava, é transitivo direto. Essa informação é verdadeira ou falsa? E aí, galera? Pessoal, quem vigora, vigora algo? Sim, realmente. Como é que você vai descobrir a transitividade verbal? Eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Quem, por exemplo, pratica, pratica algo. Quem concorda, concorda com algo, ó, já mudou, pediu preposição. Estão percebendo? Quem envia, envia algo a alguém normalmente. Perceberam? Então, eu gosto de fazer essa pergunta com essas respostas aí. Tudo bem, pessoal? Então, quem vigora, realmente vigora algo. Só que observe, preste atenção. Vigorava a compreensão. Não é alguém que vigorava a compreensão, pessoal. A compreensão é que vigorava. Vocês entenderam? Captaram a informação? Colocando na ordem direta isso aqui, vai ficar a compreensão, não é assim, pessoal? Vigorava. Então, galera, esse verbo aqui, ele é intransitivo. Por quê, monstros? Porque o que é o verbo intransitivo? Verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Por exemplo, se eu disser, galera, os alunos saíram. Os alunos saíram. Pessoal, olha a pergunta que você vai fazer. Quem sai, sai algo?
Não. Quem sai, sai, fim de papo, não pede complemento. O verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Ele não pede, ele não exige um complemento obrigatório. Em algumas situações, ele vai solicitar um adjunto adverbial, que pode ser de lugar, não é de tempo, normalmente é de lugar. Certo? Então o verbo intransivo ele tem sentido completo, ele não precisa de complemento obrigatório, pessoal. Ok? Olha só, quem existe, existe algo? Não, quem existe, existe. Ou o que existe, existe. Ó. Existem muitos alunos esforçados. O que é que existe? Muitos alunos esforçados. Isso é sujeito, turma. O verbo existir é intransitivo agora. Plínio Monstro, você está dizendo que sempre verbo tal é transitivo, verbo tal é intransitivo. Depende do contexto. Aqui é a parte de análise sintática, galera. Então, tudo vai depender do contexto da frase. Eu posso ter um verbo que pode ser intransitivo, em outro contexto ele pode ser direto, em outro contexto ele pode ser indireto, em outro contexto ele pode ser bitransitivo, em outro contexto ele pode ser ligação. Isso é possível, monstros. Ok? Então, a gente não decora, a gente analisa. Nessa questão, a compreensão vigora, o verbo é intransitivo e essa compreensão de que tal, não é um complemento direto. Isso aqui vai ser o sujeito. Ok? Portanto, a questão está incorreta, errada. Cuidado na malandragem, porque o que é que acontece com a nossa cabeça? Veja como a nossa mente funciona, monstros. Normalmente a gente pensa assim: ah, o que vem depois é o complemento do verbo. Não, nem sempre, pessoal. Isso aqui é nada, isso aqui não é decoreba, isso aqui não é uma receita pronta. Você tem que observar o contexto para poder identificar as funções sintáticas. Então, nesse contexto, a compreensão, ele é o sujeito. Agora, se fosse o juiz vigorou um decreto, aí é transitivo direto. Perceberam? É diferente. Vamos para a próxima questão. Olha o que diz. No trecho, isso nos diz que expor alguém a experiências pessoais de quem vive vidas muito diferentes da sua é essencial para o desenvolvimento de comunidades saudáveis e estruturas políticas saudáveis. O verbo destacado, o verbo expor, ele exige, ou seja, qual é a transitividade dele, pessoal? É só você fazer a pergunta ao verbo, monstros. Olha, quem exige, exige algo. Mas pode ser quem exige, não é isso? Exige algo ou existe alguém a alguma coisa. Compreenderam? Olha, isso nos diz que expor, na verdade não é exigir, é expor, né? Não tem nem exigir, eu não sei de onde arranjei esse verbo aí, essa cachaça. É expor. Quem expõe, expõe alguém a alguma coisa. Perceberam? Ó, expõe alguém a alguma coisa. Verbo transitivo direto e indireto. Turma, aqui é pedido dois complementos. Olha, e vou dar uma dica. Quando o verbo for bitransitivo, ou direto e indireto, ele pede dois complementos. E, normalmente, ele vai pedir um com preposição e outro sem. Agora, a ordem não interessa. Nesse caso, expõe alguém. Alguém é o quê? O objeto direto. A experiências pessoais. Isso aqui é o quê? O objeto indireto, pessoal. Olha aqui a preposição. Toda vez que o verbo pede preposição, ele é transitivo indireto e se é transitivo indireto tem que ter preposição. E aí vocês têm que lembrar das preposições. A, em, com, por, de, para, sem, sobre, com, contra. Tudo isso é preposição. E os verbos transitivos indiretos pedem preposição. Pedem um complemento com preposição. E aqui pede dois complementos. Um sem e outro com. Não importa a ordem, se é um com ou um sem e um com. O que importa é que tem os dois complementos. E aqui alguém é objeto direto, há experiências pessoais, objeto indireto. Então, monstros, esse verbo exige um complemento direto? Não. Um complemento indireto apenas? Não. Letra C, um objeto direto apenas? Não. Letra D de 10 de destruímos. Um complemento objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, um sem preposição e o outro com
preposição. Estão vendo como é simples? Então, transitividade é isso, pessoal. É analisar o contexto para ver se o verbo pede ou não um complemento, se tem preposição, se não tem, ou se ele tem sentido completo. Perceberam aí? Não é difícil, é fácil. Agora vamos praticar, vamos estudar. E outra coisa, vamos nos inscrever no canal de quem sabe transmitir com facilidade. Plínio Monstro. Você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, ativa o sininho para receber aquelas notificações e também segue a gente lá no nosso Insta, pessoal. Lá nós temos questões, já temos mais de 15 questões lá com dicas interessantes para você, dicas curtas e rápidas, né, como nós temos aí no nosso Shorts, né, aqui no YouTube também. Beleza? Conto com a ajuda de vocês. Vamos para cima para a próxima questão. Olha o que diz. Vamos primeiro para o comando, né, pessoal? Na parte azul. No quarto período, o segmento, o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós, exerce função de complemento. Pessoal, bota uma coisa na cabeça de vocês. Toda vez que uma questão falar de complemento, ele está falando apenas de duas coisas. Ele está falando ou de objeto direto ou de objeto indireto. Complemento de verbo, só existem esses dois. E ele diz, é complemento da forma verbal forneceram. Então, complemento de verbo, pessoal, ou objeto direto ou objeto indireto. Apenas, só isso. Beleza? Então vamos para o texto. Vamos procurar aí o modelo obrigatório de qualquer composição. E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do núcleo familiar está em que as relações que se criam na vida doméstica sempre forneceram o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Tá aqui o que a questão pede, que é isso aqui, turma. É isso aqui, a questão pede isso, certo? Então, ele quer saber se isso é um complemento do verbo forneceram. Ficou claro? Ele quer saber se isso é objeto direto ou objeto indireto. Como não tem preposição, eu já sei que não pode ser objeto indireto. Beleza? Aí vamos lá. Quem fornece, Olha, como é que é a pergunta que você vai fazer? Olha o contexto. Quem fornece, fornece algo. Então, verbo transitivo direto. O que foi que eles forneceram? O modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós. Pessoal, se o modelo obrigatório de qualquer composição social entre nós é o complemento do verbo fornecer, então ele está dizendo que tudo isso é o quê? Objeto direto. Então ele é complemento do verbo fornecer? Sim, verdadeiríssimo, monstros. Por quê? Porque ele completa o sentido do verbo fornecer e sem a presença de quê? De preposição. Logo, esse verbo é transitivo direto, consequentemente, o modelo obrigatório de qualquer composição social, objeto direto, questão verdadeiríssima. Estão vendo como não é difícil? Não é difícil, pessoal, como é fácil? Ok? E quem fornece o modelo obrigatório? Quem é? As relações. Só que está representado pelo quê? Então, o que é o sujeito, certo, dessa oração? Que está representado pelas relações. As relações fornecem o modelo obrigatório. Captou? Gostou aí da dica do monstro? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim, ó, nas sentenças a seguir, as preposições destacadas introduzem objetos indiretos, exceto. Então ele está dizendo que nessa questão aí, pessoal, todas as preposições vão completar um verbo transitivo indireto. Ou seja, introduzem um objeto indireto. E objeto indireto, vocês sabem que é aquele que tem sempre a presença de quê? Tem sempre a presença de preposição. Ok, turma? Então vamos procurar aquela alternativa que não tenha objeto indireto. Não tenha verbo transitivo indireto. Letra A. Lembre-se de que estaremos juntos nisso. Quem se lembra... cuidado com esse tipo de verbo, viu? Isso aqui é a questão de regência. Quem se lembra de algo, porque tem o se. Então se lembra de algo. Agora, se fosse lembre que, não teria de, por causa do se. Com pronome, com preposição. Sem pronome, sem preposição. A gente vai ter uma aulinha aí, filé,
sobre regência aí. Já temos no nosso canal, né? Mas vamos tratar mais detalhadamente sobre isso. Portanto, pessoal, então isso aqui é um objeto indireto, ó, de que estaremos junto nisso. Logo, essa tá ok. Não é essa, porque ele quer uma que não seja objeto indireto. Beleza? Letra B. A esposa está desgostosa com a relação. Monstros, primeira coisa, você tem que olhar o verbo. Qual é o verbo aí? Ó? Está. Olha, prestem atenção. Está. Estar está naquela listinha e observe que isso aqui é um estado. Monstros, o que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é o verbo que indica estado. E eu tenho duas dicas para você matar aí quando for verbo de ligação. Primeira coisa, você tem que decorar os verbos que fazem parte da lista de ligação, dos verbos de ligação. Quais são? Ser, não é isso? Estar. O que mais? Permanecer. Beleza? Tem que lembrar, viu? Permanecer. Continuar. Ok? Ficar. Belezal. Tornar-se. Tornar-se, né? Tornar não, viu? Tornar-se. Olhe. Transformar-se. Sempre indicando estado, ok? Parecer. Beleza. Andar. Virar. E etc. Existem outros. Plínio Monstro, eu tenho que decorar isso tudo, pessoal. Se você não conseguir decorar pelo menos, se você não conseguir decorar tudo, pelo menos esses 5 primeiros são os que mais caem aí nos concursos. Então, primeira coisa, tem que estar na lista? Sim, tem que estar nessa lista aqui. Plínio, tá nessa lista de ligação? Opa, também nem é assim. Tem que estar na lista, é o primeiro requisito. Segundo requisito, galera, a palavra ou a expressão que vier depois desses verbos que estão na lista, se essa palavra ou expressão qualificar o sujeito, vapo, é verbo ligação. Vamos ver? A esposa está desgostosa com a relação. Tá na lista, está? Tá aqui, é. Tá na lista. O que é que vem depois, pessoal? Desgostosa. Desgostosa tá qualificando a esposa? Sim. Então, isso aqui é verbo de ligação. Ok? E desgostosa vai ser o que? Desgostosa vai ser chamado de predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito, galera? É quando a expressão vai indicar o estado do sujeito, ou raramente do objeto direto. Depois falaremos sobre isso. Então, desgostosa aqui está qualificando a esposa. Isso é predicativo do sujeito. Então, pessoal, eu não tenho verbo transitivo indireto. Se eu não tenho verbo transitivo indireto, é a letra B. Com a relação, ó, que é isso, ó, esse com aqui, ó, ele está completando o sentido de um adjetivo. Então, quem completa o sentido do adjetivo com a presença de preposição, quem é? Complemento nominal. Então, com a relação, isso aqui nós vamos chamar de complemento nominal. Completa o sentido do nome, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio com preposição. Sempre. Então, letra B de bagaçamos é a resposta. Letra C. Eles gostam de literatura estrangeira. Primeira coisa, vamos pro verbo. Quem gosta, gosta. Oi. Quem gosta, gosta? Não. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Captaram, turma? Então, quem gosta, gosta de transitivo indireto. Olha, essa preposição aqui é completa o sentido de quem? Do verbo, com complemento. Então, isso aqui é um objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. Transitivo indireto. Letra D. Aspiro a este cargo da empresa há algum tempo. Pessoal, essa preposição está ligada ao verbo aspirar. Aí entra a questão da regência, do assunto de regência. Aspirar tem duas regências diferentes. No sentido de cheirar, inalar, sorver, ele é transitivo direto. Nós aspiramos o perfume da garota. Verbo aspirar, de cheirar, não perde preposição. Transitivo direto. Agora, se fosse aspirar no sentido de almejar, desejar, ter como objetivo, aí é transitivo indireto. Aqui, ó, aspiro a este, quer dizer desejo. Então, o verbo aspirar, transitivo indireto.
E a este cargo da empresa vai ser o quê? Objeto indireto. Também tá fora essa questão. Ok? Tá fora, tá fora e tá fora. Beleza? Letra C. Cumpriu com seu dever precisamente. Pessoal, vamos analisar o verbo cumprir. Essa questão aqui foi mal feita. Por que mal feita, Plínio? Quem cumpre, cumpre com algo? Pode ser. Só que o verbo cumprir, nesse contexto, quem cumpre, cumpre algo. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Com o seu dever, observe, preste atenção na dica do monstrão. Observe com. Esse com pode ser retirado, pessoal. Tire o com. Cumprir o seu dever. Observe que nas outras alternativas eu não posso substituir o de. Lembre-se que. Não posso, lembre-se de que. Letra C. Gosta da literatura? Não. Letra D. Aspiro a este cargo? Não, porque você comete um desvio gramatical. Então, nesse caso aqui, o verbo é transitivo direto. Com o seu dever, pessoal, isso aqui nós vamos chamar de objeto direto preposicionado. O que é objeto direto preposicionado? É quando o verbo pode, em algumas situações, isso é raro aparecer, certo? Em provas de concurso, ele pede uma preposição. Por exemplo, lá no mandamento, diz assim, lá na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, tira o a. Amar Deus. É só para dar uma enfatizada aí, essa preposição. Olha, cumprir com o dever. Cumprir o dever. Entenderam, pessoal? Então, nesses casos aí, a preposição pode ser suprimida porque ela é dispensável. Então, aí você tem um objeto direto preposicionado. Então, nessa questão, você teria duas respostas. Claro, Plínio Monstro. Se fosse eu fazendo essa prova, né, turma? Eu fazendo essa prova, eu não ia marcar nunca letra E. Eu ia marcar a letra B, porque está muito mais claro. Mas é uma questão passiva de anulação? Lógico. Beleza? Gostaram da dica aí? Então, se inscreve no canal do Monstrão, Plínio Monstro. Ativa lá o sininho, certo? Para receber as notificações. Dá aquela curtida, comenta, compartilha e siga a gente lá no Instagram. Quer passar no concurso? Siga nossas dicas. Vamos para cima? Vamos para mais uma questão? Olha só a próxima. Próxima questão diz assim: no trecho, o amor faz uma cócega. O amor desenha curva. Ambas as orações classificam como transitiva direta, complementar. Vamos analisar, não é isso? O amor faz cócega. A primeira oração. Tá aqui. Essa é a primeira oração. Sujeito. O amor, não é isso? O amor é o sujeito. Quem faz, pessoal, faz algo. Verbo transitivo direto. O que é que o amor faz, pessoal? Uma cócega. Isso é o complemento chamado de quê? Objeto direto. Beleza? Vamos para a próxima oração. Fizemos a análise aí da primeira oração. Vamos para a segunda oração. Quem é o sujeito? O amor. Quem é que desenha uma curva? O amor. Quem desenha, pessoal, desenha algo. Verbo transitivo direto. Uma curva, isso é o complemento que nós chamamos de quê? Objeto direto. Então, na questão, você tem dois objetos diretos. Letra A, classifica como transitivo indireta? Não, porque os verbos são diretos. B, diferencia-se por conta de seus complementos? Não, porque os complementos são os mesmos. Certo? Sempre objeto direto. Letra C, possui a mesma predicação? Lembra que nós falamos o que é predicação? Predicação é transitividade, tá certo isso aqui? Beleza. Logo, seu complemento são os mesmos. Corretíssimo, monstros. Letra C é a resposta. Letra D. Possuem complementos diferentes? Não, pessoal, é o mesmo complemento. Sempre o primeiro direto, o primeiro é direto. E o segundo direto, não, o segundo também é direto. E letra E classifica como transitivas direta e indireta? Não. Eles apenas são diretos. Beleza? Não é fácil? Então você já sabe. Quer ser aprovado? Se inscreve nas nossas redes. Se inscreve lá no nosso canal. Tudo bom? Vamos para cima. Vamos para mais uma. A frase abaixo, cujo termo sublinhado exerce a função sintática de objeto direto é. Pessoal, sublinhado, vou abrir aqui um parênteses, não é sublinhado não, como muitos professores falam aí. É sublinhado, porque a separação é assim, é. Ok? A separação é assim, é. Sublinhado, não é sublinhado não. Ok? Sublinhado.
Então, ele quer uma alternativa que o termo sublinhado seja o quê? Um objeto direto. Letra A. Viu-se o acidente de longe. O acidente é objeto direto? Muitas pessoas marcariam essa resposta, pessoal. Porque quem vê, vê algo. Realmente, quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto. Mas ele não viu o acidente, pessoal. Aqui, o acidente, ele é sujeito. Já passei essa dica em outros vídeos. Se você acompanhar os nossos vídeos, você vai ter sucesso. Então, assista, anote, traga suas dúvidas, que a gente tá aqui para bagaçar. Lá no Insta dá para você tirar suas dúvidas. Você manda lá um direct pro Monstro e a gente responde. Ok? Então segue lá no Insta, pessoal. Plínio Monstro. Olha, aqui é o seguinte, o verbo é transitivo direto, só que ele tá junto desse coisa ruim. Quando é transitivo direto junto do si, o que é que a gente faz? A gente transforma para voz passiva analítica. Como é que fica aí? A voz passiva analítica, verbo ser mais particípio. O acidente, foi visto. Tá aqui, pessoal. O que é que foi visto? O acidente. Isso aqui é sujeito. Então, essa questão, essa letra A tá fora. O acidente não é objeto direto. Muita gente marcaria essa alternativa. Letra B. Necessita-se de transporte. Quem necessita de alguma coisa. De é o que, turma? Preposição, verbo transitivo indireto. Portanto, isso aqui é objeto indireto. Também está fora, porque ele quer um direto. Captaram? Letra C. Alugamos ontem o apartamento. Pessoal, quem aluga, aluga algo. Verbo que? Transitivo direto. O que foi que nós alugamos? O apartamento, objeto direto. Letra C, de cotovelo, de coelho. Se ligaram como é fácil isso aqui, pessoal? Como é simples? Essa é a resposta, letra C. Vamos para a letra D. O navio atracou atrasado no cais. Olha o verbo aí, qual é? Atracar. Quem atraca, atracar alguém, é? Pessoal, nesse contexto, se eu terminasse aqui, o navio atracou. Tem sentido completo? Precisava dizer mais alguma coisa? Não. Pessoal, quem atraca, atraca. Verbo é o quê? Intransitivo. Atrasado, tá fazendo o quê? Isso aqui tá indicando o estado do navio, que tá qualificando quem é? O sujeito. Isso aqui nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Plínio Monstro, você falou em uma questão anterior que predicativo do sujeito tem que ter verbo ligação. Mas eu não disse, eu não afirmei que sempre, quando a gente tem predicativo do sujeito, a gente tem que ter automaticamente verbo ligação. Eu não afirmei isso, monstros. Agora, para ter verbo ligação, você precisa ter predicativo do sujeito. Agora, você pode ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação? Pode. Olha aqui. E a gente vai ver em outro vídeo que nós vamos produzir tipos de predicado que aparece bastante também no concurso. Isso aqui é um predicado verbo nominal. Lá na frente a gente explica melhor para não confundir a cabeça de vocês, certo? Parte por partes. Beleza, pessoal? Então aqui você tem um verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É o verbo que não pede complemento obrigatório. Se eu dissesse o navio atracou, sentido completo. Quem atraca, atraca. Então, verbo intransitivo. E letra E. O menino não gostava de algodão. Qual é o verbo gostar? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Olha o de aqui, pessoal. Se pede preposição, isso aqui é objeto indireto. Questão super fácil. Mamão com açúcar. Mangaba caída. Beleza, turma? Deu para entender? Tá tranquilo? Então, já foi. Vamos fazer mais uma? A questão diz o seguinte. Em Silvio e Martim estudaram botos tucuxis. A expressão sublinhada, sublinhada, não é sublinhada, exerce a mesma função sintática da expressão sublinhada em. Então vejam, turma, o que é que nós temos que fazer aqui nessa questão? Primeiro, antes de tudo, antes de irmos para as alternativas, a gente precisa identificar a função sintática de botos tucuxis. Beleza? Aí primeiro o que, é que a gente faz? A gente vai para o verbo. Qual é o verbo aí? Estudar. Quem estuda, estuda algo, estuda alguém. Não é, pessoal? Então, Silvio e Martim estudaram algo. Verbo
transitivo direto. Botos tucuxis, isso aqui é o que, pessoal? Objeto direto. Então, a gente vai procurar uma alternativa que o termo destacado, o termo sublinhado, seja objeto direto. Estão vendo como é fácil? Letra A. Machos exibem objetos vistosos para se valorizar. Primeira coisa é ir para o verbo. Quem exibe, olha a pergunta, olha o contexto, quem exibe, exibe algo. O verbo é o quê? Transitivo direto. Logo, objetos vistosos é o objeto direto, pessoal. Alternativa correta, A de aprovado, fácil, simples. Olha a letra B. O comportamento só faz parte do repertório de alguns bandos. Pessoal, quem é que só faz parte do repertório? O comportamento, isso aqui não é objeto direto, isso aqui é sujeito. Entenderam? Agora, vamos para o verbo. Quem faz, faz algo. Verbo transitivo direto. O que é que o comportamento faz? Parte do repertório de alguns bandos. Isso aqui é o objeto direto, turma. Letra B tá fora. Se ligou? Letra C. Em geral, o portador era um macho. Vamos lá, qual é o verbo? O verbo é era. Ai, que verbo é esse, pessoal? Verbo ser. Lembra da dica do monstro? Para ser verbo ligação, tem que estar na lista. Tá na lista era? Sim, porque é verbo ser. O que vem depois dele qualifica o sujeito, sim ou não? Um macho qualifica o portador? Qualifica, sim. Então, nós temos um verbo de ligação e um macho vai ser o quê? Predicativo, ok? Do sujeito. Ok, galera, também não pode ser letra C. Letra D. Os botos machos são mesmo galantes. Pessoal, quem é mesmo galante? O boto macho. Isso aqui é o sujeito. Também não pode ser letra D. Aí vamos para o verbo. Qual é o verbo? São. Lembra de alguma coisa? Tá na lista? Tá indicando estado isso aqui. Se tá na lista, galantes, está qualificando os machos? Sim. Então, isso aqui, turma, é predicativo do sujeito. E aqui nós temos também um verbo de ligação. Turma, isso aqui é muito fácil. Transitividade é muito simples. Se você seguir aqui o negão, você vai ter sucesso. Porque a gente vai jogar você na boca do gol só para você escorar e botar para dentro e correr pro abraço para aprovação. Letra E. Os botos saem do rio. Os botos é o que, turma? Sujeito. Galera, vamos pro verbo agora. Qual é o verbo? Sai. Quem sai? Plínio, quem sai sai de algum lugar. Monstros, não necessariamente. Se eu terminasse aqui, os botos saem. Isso aqui, quem sai, sai. Verbo intransitivo. Do rio, monstros. Isso aqui nós vamos ver em outro momento, que isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial é um termo circunstancial, certo? Que pode indicar tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, causa, meio, instrumento, finalidade, etc. Então, nós temos aqui um verbo intransitivo. Resposta correta, letra A. Belezal. Galera, encerramos mais uma aulazinha, mais um videozinho com sucesso. Minha gratidão a vocês que ficaram até o final e qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente lá no Insta, pessoal. Ó, segue lá nossas redes sociais. Vai lá no Insta, Plínio Monstro. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, Plínio Monstro. Ok? Quer garantir sua aprovação? Cola com quem é experiente, cola com quem sabe, certo? Transmitir aí com segurança e com clareza e facilidade. Tudo jóia? Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, até o próximo momento.